Uhum. Todos me escutam? Sim? Deixa eu só dar uma fechadinha aqui na parte do chat, porque senão... Bom dia, vamos nos achegando. Bom dia para a comunidade IFBA, bom dia para os estudantes, colegas, amigos de fora, sociedade civil. Um bom dia especial para o Quilombo Lagoa Grande, Quilombo Candeal, Matinha dos Pretos. Um bom dia especial para o bairro Aviário. Queremos rapidamente dar as boas-vindas a todos e a todas que estão nos prestigiando nessa mesa. Agradecer desde já pela presença de vocês, que possamos, nesse pequeno espaço de tempo, compartilhar as nossas experiências, né, um pouco das nossas construções, enquanto grupo de estudo, enquanto IFBA também, aqui em Feira de Santana. Desde já, a gente quer agradecer pela parceria de vocês e estar coladinho aqui com a gente. Eu gostaria de aproveitar já, né, essa abertura para deixar uma palavra de apoio, né, aos trabalhadores de rua de Feira de Santana, que é foco aqui na nossa mesa, pais e mães de famílias camelôs e ambulantes, né, que de forma violenta estão sendo expulsos de seus lugares de trabalho, de sustento, pela Prefeitura de Feira de Santana. Não dava para a gente começar essa mesa sem falar deles, né, e delas. Eu quero destacar aqui as mulheres da Matinha, de Candial, de Lagoa Grande, que comercializavam seus produtos, né? Na Marechal, no Beco da Pererê, na esquina do Feira Tênis Clube, e que hoje não podem mais, né? Os trabalhadores de rua do bairro Aviário, né? Nossa palavra pública de apoio a todos e a todas, né? Que de forma truculenta estão sofrendo esse processo do que a gente chama de higienização social, né, protagonizado pela Prefeitura de Feira de Santana. É uma mesa de quilombos e periferias e seria extremamente esvaziada se a gente não trouxesse esse destaque aqui. Isso posto, eu gostaria de dizer que é uma mesa de 3 estudantes pesquisadores, mas que representam um público bem maior dentro do IFBA Feira de Santana, e não apenas que compõem um time do grupo de estudos orientado por uma professora e por um professor, mas um público muito maior de estudantes que compõem o público estudantil do IFBA Feira de Santana. Posta essas palavras, eu gostaria de convidar, nesse momento, para se apresentar e compor essa mesa a estudante pesquisadora Marine Bittencourt. Bom dia a todos. Meu nome é Marine Bittencourt, eu sou estudante do 3º ano de Eletrotécnica no IFBA de Santana. Eu estou falando aqui da cidade de Pedrão e é um grande prazer estar compondo essa mesa. Obrigada, Marine. De igual forma, eu gostaria de convidar o estudante pesquisador Antônio Carlos Menezes. Bom dia, gente. Meu nome é Antônio Carlos Menezes e eu sou estudante do 3º ano de Edificações do IFBA Campus Feira de Santana, e é uma honra estar aqui presente nessa mesa hoje. Obrigada, Antônio. Por último, mas com todo o poder, a estudante pesquisadora Samara do Carmo. Por favor, se apresente. Samara? Eu acho que Samara saiu sem querer, ou então caiu. Ela volta daqui a pouco. Ok, então, dando continuidade, eu vou convidar o professor, nosso parceiro, que também pertence a essa mesa, professor Henrique Andrade, que é um dos mentores do que a gente chama dessa loucura de grupo de estudo. Professor Henrique, a mesa é sua, pode se apresentar. Bom dia a todas e todos, é um prazer estar aqui e a emoção já está corroendo o juízo já, vendo essa minada falando aí. Tá muito lindo vocês falando.
É um prazer estar aqui também, viu, Marine, Antônio, Samara. E a Prodai é parceirona. Vai ser um momento muito rico. Vamos que vamos, meu povo. Samara deu uma voltadinha. Tá ouvindo, Samara? Não, sim, prof. Foi uma internet que caiu na hora, gente. Desculpa. Tranquilo. Pode se apresentar, Samara. Chegue mais. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Samara Carmo, sou estudante do Instituto Federal da Bahia, Campus Feira de Santana. Sou aluna do terceiro ano de edificações e sou orientadora e voluntária do projeto Quilombo e Aviário. Estou gostando, é bastante gratificante estar participando dessa mesa e participar e falar um pouco das nossas experiências desse projeto que é bastante importante do nosso campus. Mesa completa, dando continuidade. Eu sei que está todo mundo ansioso para ouvir esses estudantes que pesquisam. Antes de passar a palavra, em 2 minutos, só dizer o objetivo dessa mesa, né? Eu acho que o próprio tema da mesa, ele se basta, mas sempre cabe alguma coisa. Dizer que essa mesa é fruto de um trabalho de 2 anos de pesquisa no IFBA Feira de Santana, com estudantes do mesmo campus. Destacar que esse grupo de estudo se sustenta teórico-metodologicamente a partir da proposta de fortalecer o protagonismo e afroempoderamento das comunidades quilombolas de Feira de Santana e comunidades de bairro, conhecida como comunidades periféricas, e aqui nós centralizamos o bairro Aviário. E a metodologia se dá principalmente via fortalecimento do tripé ensino, pesquisa e extensão, sobre o qual nós centralizamos em tudo que a gente faz. Esse grupo de estudos tem uma estrutura hoje de 14 participantes. Desses 14, a estudante Marine Bittencourt foi a única bolsista PIBIC de ensino médio no trânsito de 2019 para 2020. Nós contamos também com o interesse dos estudantes e das estudantes voluntárias, né, que se interessam pela temática. E agora, 6 estudantes são novos componentes do período da pandemia, né, frutos dos últimos editais PIBIC e PIBIT de 2020. Essa semana foram contemplados com as aprovações de 2 projetos no edital PIBIC de ações afirmativas, né? Então, eu sei que vocês devem estar cheios de curiosidades. Nós vamos chamar, então, agora, para falar, Marine Bittencourt. Vou dizer que essa mesa, gente, agrega uma representação desse grupo que eu acabei de dizer. Nós temos 3 estudantes na mesa, porque não podemos colocar os 14 e os 20, né? E dizer que cada palestrante vai ter de 10 a 15 minutos para expor sua abordagem, né? De forma contínua. As dúvidas e as perguntas e os encaminhamentos de vocês podem deixar no chat, que vai ser encaminhado para a gente, e eu e Henrique também estamos lendo o chat para depois a gente fazer a mediação. Se, no caso, a gente estender e não tiver tempo para responder todas as dúvidas ou perguntas, se tiverem, as respostas serão encaminhadas à comissão do evento, que vai ser encaminhada também para os ouvintes, ok? Então, eu gostaria agora de passar a palavra para a estudante pesquisadora Marine Bittencourt. A mesa é sua. Bom dia, gente. Como eu falei no início, eu moro na cidade de Pedrão, e sempre que eu falo da minha cidade, falo a quantidade de habitantes que tem aqui. São 7.000. É uma cidade bem pequena, menor do que a maioria dos bairros de Feira. E como toda cidade pequena, a gente sempre teve dificuldade de acesso a algumas coisas, como, por exemplo, uma internet de qualidade. A única internet que a gente tem aqui, o único provedor, é uma internet via rádio. Para a gente perguntando aí o que é internet via rádio. Então, é horrível. E por um tempo, a gente também teve aqui uma seca muito grande. Eu nunca vou me esquecer, da ano de 2012. Eu estava assistindo o desenho, aí eu tinha que parar de assistir o desenho para ir lá puxar água na cisterna. Quem não conhece, é uma manivela, a gente vai puxando água no balde para tomar banho, para ir para a escola. Aí, às vezes, a corrente da bicicleta quebrava, o pneu furava, tudo isso. Mas meus pais nunca deixaram que a gente, eu e meus irmãos, que a gente se desanimasse por isso. Sempre se preocuparam muito com a nossa educação e, principalmente, investir nela. Por isso que a maior parte da minha educação eu estudei nas cidades vizinhas. Não menosprezando a educação da minha cidade, mas a gente foi para essas outras cidades
buscando uma estrutura melhor, uma educação melhor. Então, chegar no IFBA já foi uma conquista muito grande para mim e para minha família também. E lá, quando eu cheguei, eu sempre participei de todos os projetos, projetos de pesquisa, mini-curso, oficina, tudo que tinha. No primeiro ano, eu participei do projeto Aviação, Fotografia e Identidade do Outro Lado da Margem, coordenado pela professora Maristela Ribeiro. E nesse projeto, a gente entrou no aviário, a gente dialogou com estudantes, a gente trabalhou dentro da escola do aviário, a gente entregou câmeras para esses alunos, para que eles pudessem fotografar a história deles e o cotidiano deles. E, sem dúvida, esse contato com o bairro aviário foi o que me fez querer participar do projeto para estudar as periferias e os quilombos. Então, ambos os projetos que eu participei, tanto no quilombo, Candial, Lagoa Grande, Matinha, quanto no aviário, foram enriquecedoras. E eu percebi, dentro dessas comunidades, um elo muito grande com o meu cotidiano, com o meu dia a dia. Eu me identifiquei. Porque a gente chegou, por exemplo, no Candial 2, no quilombo Candial 2, e uma moradora apresentou para a gente a casa de farinha. Eu cresci dentro de uma casa de farinha, meus pais são agricultores. Então, rolou essa identificação. Depois a gente foi para a Matinha dos Pretos. E lá na Matinha, a gente encontrou um grupo de mulheres na associação expondo bordados, ponto cruz, crochê, coisas que a minha avó me ensinava quando eu era criança. Mas, sem dúvida, o que me marcou mais foi estar na Lagoa Grande, foi conhecer Mestre Cassiano, porque ele recebeu ele na nossa casa e ele ensinou para a gente o conceito de resistência da forma mais poética possível. E eu sou poeta, então eu sempre me emociono quando eu lembro de Cassiano dizendo: eu sou um mandacaru. Ele pegou essa planta, né, que é típica do sertão, para comparar com a resistência, com a força e com a ancestralidade dele e do povo dele. Hoje, eu sou uma pessoa muito mais atenta à historicidade das coisas por causa desse projeto, por causa do contato com essas pessoas. E é importante que o IFBA continue com esses projetos, porque o IFBA está dentro do território do aviário. A gente tem hoje uma aluna quilombola. Então, a gente não pode invisibilizar essas pessoas, até porque esses territórios também são ciência e tecnologia social. A ciência não está somente no laboratório, ela está por aí. Ela está numa bica feita de garrafa PET e esse tipo de coisa. Então, a gente precisa entrar nesses territórios, a gente precisa estar lá aprendendo com eles. E assim, é verdade que existe um estereótipo, né? Existe uma construção social de que essas comunidades são perigosas, são sujas, né? Mas a gente esteve lá dentro. A nossa equipe lidou com pessoas de bem, com iniciativas feitas pela comunidade, para a comunidade. E essas pessoas nos deram uma aula sobre união, sobre o quão fortes nós somos juntos. Quando eu iniciei nesse projeto, quando eu iniciei no grupo de pesquisa, como bolsista PIBIC, eu sabia que seria uma grande responsabilidade me comprometer essas 20 horas semanais dedicadas ao projeto. Mas também sabia da importância, do quanto isso iria acrescentar na minha vida enquanto estudante e, posteriormente, pesquisadora. Realizar um trabalho científico, produzir material, produzir esse relatório, tudo isso foi engrandecedor para uma formanda do ensino médio. E posteriormente, para a produção do meu TCC do IFBA. E é óbvio que a gente enfrentou dificuldades, né? Tiveram muitas dificuldades. A minha bolsa começou, meu projeto começou no dia 1º de agosto, e logo depois a gente teve um corte de gastos. Então, o uso da van ficou limitado, a gente não podia mais sair tanto quanto antes. E para fazer pesquisa, para fazer extensão, a gente precisa estar diretamente dialogando com essas comunidades, conversando, fazendo entrevistas. E no segundo semestre da minha bolsa veio a pandemia, né, acabando com tudo. E aí agora, como é que a gente vai dar continuidade a esse projeto em casa, sem poder sair, sem poder conversar com as pessoas, sem poder estar dentro dessas comunidades? Foi tudo muito difícil. E aí chegou no dia 31 de julho, final de julho, a gente precisava entregar o relatório de conclusão da pesquisa. E eu puxei do meu orientador, Henrique, o que é que a gente vai fazer?
E aí ele foi me orientando, a gente vai fazer isso, 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 isso. A gente conseguiu construir o relatório, consegui com a ajuda da minha irmã digitalizar o relatório, mesmo meu celularzinho capenga já velhinho, travando, consegui digitalizar. E agora, Henrique, para a gente assinar esse relatório, eu aqui, você em Feira de Santana, Henrique falou assim para mim, você imprime, assina, escaneia e me manda. Fácil, né? Simples. Só que não. Eu cheguei para uma moça que imprime aqui. Moça, tem que imprimir esse documento aqui. E tenho que escanear. Aqui tem como escanear? Não. Não tem como escanear. Lá vai Marinha acordar cedo, pegar o único transporte que tem para a cidade vizinha para conseguir imprimir o relatório, assinar o relatório, escanear, mandar para o professor Henrique para ele assinar e encaminhar para as pessoas responsáveis. Vocês estão entendendo a dificuldade, a volta que a gente teve que dar para que tudo isso acontecesse? A bolsa é uma ajuda, sim. Ela ajuda. Ela ajudava a puxar o almoço quando eu precisava ficar tarde, ajudava a pagar um lanche na visita técnica. A bolsa é importante. Não à toa, ela é chamada de bolsa de permanência. Além de ser um incentivo, né, para os alunos participarem. As bolsas do PAI, principalmente, nesse momento de pandemia, têm feito a diferença na vida dos estudantes. Mas é importante ressaltar também que o apoio financeiro somente não basta. O nosso emocional também está abalado. A gente está preso em casa com um parente chato, com choro de criança, com incerteza, com medo, principalmente. A gente quer estudar e a gente não pode estudar porque a gente não tem internet de qualidade e a gente não tem um aparelho eletrônico para ter acesso a quaisquer plataforma de ensino. E eu estou dizendo a gente, eu estou falando por muitos alunos do IFBA que também não podem estar assistindo a essa palestra hoje por falta desse material. E eu espero de verdade que o IFBA, enquanto instituição, auxilie esses alunos, tanto agora, no momento de pandemia, quanto na volta. A gente não pode simplesmente voltar como se nada tivesse acontecido e começar as aulas e seguir em frente. A gente precisa de uma preparação. Agora, para finalizar minha fala, eu não sei como é que está o meu tempo, mas eu queria dizer aos meus colegas que quem tiver a oportunidade de participar desses projetos de pesquisa e extensão, quem tiver a oportunidade, eu sei que tem pessoas de outros campos aí também, se joguem, porque essas experiências foram e são enriquecedoras para mim. Então, eu queria agradecer pela fala e obrigada pela atenção de todo mundo. Obrigada a você, Marine, pela explanação, muito bem localizada. Continuando com as nossas explanações, eu passo a palavra para o estudante pesquisador Antônio Carlos Menezes. Pode chegar, Antônio. Bom dia, gente. Para quem não me conhece, como a professora Dá já falou, eu me chamo Antônio Menezes e eu sou estudante do Instituto Federal da Bahia, terceiro ano. Eu estou repetindo, né, que eu sou terceiro ano, porque tinha pouca gente quando a gente começou e agora já tem uma quantidade maior de pessoas. Eu gostaria de começar a minha fala contando para vocês um pouco sobre a minha experiência em tentar entender o que era o quilombo e o que era ser quilombola. Bem, quando eu comecei a estudar no fundamental, eu não tinha noção da existência de um quilombo, da existência de pessoas quilombolas, eu não sabia nem o que era isso. Por quê? Porque a gente não tem uma base forte na escola pública, assim, tipo, que busque mais sobre a origem da gente, entendeu? Em tempo de consciência negra, no dia da consciência negra mesmo, a gente dançava, jogava capoeira, porque a cultura é uma das coisas que tem que existir dentro das instituições, mas a gente tem que parar para pensar também por que a gente está jogando capoeira, entendeu? Porque a capoeira, ela era um instrumento usado para a defesa do nosso povo, você entende? Então, o que eu queria trazer aqui para vocês é que quando eu entro no IFBA, eu descubro o que era quilombo. O que foi o quilombo? Por que o quilombo
existiu? O quilombo existiu porque pessoas que foram arrancadas do seu país, arrancadas da sua terra, vieram para serem escravizadas em outra. E essas pessoas não aceitavam essa condição de ser escravo do outro, só por conta da sua cor da pele. Então, essas pessoas lutavam para ter a sua vida, lutavam para conseguir criar suas famílias, conseguir crescer, ter raízes, entende? Sem ter que ficar levando chicotada, sem ter que estar sendo humilhado direto pelos senhores. Então, as pessoas fugiam e começavam a formar quilombos. Primeiro mocambos e logo depois quilombos. Para quem não sabe, antigamente, a definição de quilombo era grupo de 3 ou 4 negros fugidos. E o maior dos quilombos que a gente conhece é o Quilombo dos Palmares. Então, quando a gente percebe, né, que a gente vai começando a entender o porquê que essas pessoas fugiam, começando a entender o porquê, né, da criação dos quilombos, a gente vai abrindo nossa mente. E foi isso que aconteceu comigo. Esse projeto abriu muito a minha mente, referente ao quilombo, ao que era ser quilombola e tal. Porque eu conheci diversas pessoas que são quilombolas dentro das nossas visitas técnicas. E aí, quando eu cheguei no campus, uma certa feita, eu estava tendo uma palestra de uma mulher quilombola, do Quilombo do Pacaco, que estava falando da guerra dela, da luta que ela tinha para levar a sua filha para matricular, porque era muito difícil ela ter que lutar para ainda permanecer naquela terra e ter medo de matricular sua filha e acabar sendo morta. Porque o povo quer tomar as terras dos quilombolas até hoje. Existem quilombolas que estão em processo de luta agora, em período de pandemia. Vocês entendem? Então, é uma luta que não acabou, é uma luta que continua. E, para mim, foi muito chocante ver aquela cena, ouvir ela falar aquilo. E uma das falas delas foi a que mais me chamou a atenção e é que, mas a gente deve se ater também. Ela falou, o que eu queria mais, além de tudo, era poder aprender a escrever, para eu poder escrever a história do meu povo, para eu poder contar a minha história através da minha escrita, através da minha vivência, do que eu vivi, é poder botar tudo que eu falo aqui na oralidade no papel. E é isso que a gente percebe quando a gente vai para o Quilombo de Lagoa Grande, no distrito de Maria Quitéria. A gente percebe que o Quilombo de Lagoa Grande, eles também focam bastante no ensino, focam bastante no aprendizado. Lá eles têm um campinho onde as pessoas treinam futebol, onde as crianças treinam futebol próximos da escola. E o que eles fazem? As pessoas vão para a escola e também fazem parte dos treininhos de futebol. Quando você não vai para o treininho de futebol e vai para a escola, a professora pergunta por que você não foi para o treininho de futebol. E quando você não vai para a escola e vai para o treininho de futebol, a professora pergunta por que você foi para o treininho de futebol e não foi para a escola. Isso é um incentivo das crianças se quererem estudar, entende? Abre mais a mente das crianças. Poxa, eu quero jogar bola, mas eu também tenho que estudar. E a gente percebe que dentro do Quilombo a gente tem um bocado de pessoas acessíveis, como Luana, Danilo, que é dançarino, meu amigo, Cassiano, entende? A gente percebe, velho, que a maioria das pessoas estão em universidades, estão entrando em universidades, estão estudando para entrar em universidades. E a gente vê que dentro do Quilombo a gente tem um bocado de gente que está dentro das universidades. Por quê? Porque eles focam no estudo, porque eles prezam o estudo acima de tudo, entendeu? É uma das coisas mais importantes que eu queria trazer para vocês, que é o foco na educação. Vocês entendem? E eu não contei para vocês agora, atrás, no começo da minha fala, porque eu queria trazer isso agora. No primeiro ano, o que me chamou a atenção bastante foi quando a professora Daniele, ela falou que a gente ia fazer um fichamento sobre quilombo. Foram 2 textos que ela deu para a gente, foram textos enormes, de Flávio Gomes, que conta toda a trajetória do quilombo e conta toda a trajetória do que era ser quilombola. Eu nunca tinha feito um fichamento daquele que, poxa, me chamou bastante atenção. Eu fiquei, meu Deus, isso tudo aconteceu, sabe? Foram 24 páginas que eu escrevi, mas que eu escrevi com orgulho de estar ali entendendo a nossa história. E a mensagem que eu queria passar para vocês agora, antes de finalizar a minha fala, é que
Procurem saber mais sobre a história de vocês, procurem saber mais sobre as origens de vocês, porque é fácil a gente falar, nossa, poxa, quando a gente é pequeno, a gente pensa, poxa, por que certas coisas acontecem comigo quando eu já sofri bastante preconceito quando eu era pequeno, por conta da minha cor, e eu ficava me perguntando, poxa, por que muitas das vezes isso acontece comigo? Por que isso acontece comigo? Por que as pessoas me maltratam? Por que as pessoas me falam? Eu não sabia que era por conta das raízes da escravidão. Eu não tinha noção. Entende? Isso é um papel fundamental da escola. Tentar explicar, tentar abrir o olho. Se todas as escolas, se todas as instituições tivessem este programa de tentar abrir o olho dos jovens, das crianças, a gente poderia ter um olhar totalmente diferente agora. Vocês entendem? Então, por isso que eu falo para vocês sempre, a gente tem que focar bastante na educação, porque só a educação, ela pode nos dar força, ela pode nos mostrar diversos caminhos em que a gente nunca olhou. Eu mesmo, eu nunca tinha olhado por esse lado, eu nunca tinha pensado, sabe? E quando a gente pergunta para uma pessoa que é quilombola, e ela responde, e a gente pergunta para ela, para você, o que é ser quilombola? E ela responde, poxa, para mim ser quilombola é resistir, para mim ser quilombola é estar aqui todo dia, para mim ser quilombola é não perder as minhas raízes. E a gente pode ver isso no documentário no qual a gente fez o projeto. Eu, como pesquisador, junto com o professor Henrique, meu orientador, a gente fomos no quilombo de Lagoa Grande, fomos no quilombo de Matinha dos Pretos, fomos no quilombo de Candial. A gente rodou esses quilombos todos, tentando entender o que era ser quilombola a partir do quilombola. Entendeu? A gente fez esse documentário, um documentário ótimo, maravilhoso. E eu espero que logo vocês possam ter acesso a ele, para todo mundo entender o que é ser quilombola a partir do olhar dos quilombolas, vocês entendem? Porque é algo totalmente diferente eu estar aqui contando para vocês o que é ser quilombola para o olhar deles, entende? E os quilombolas que a gente está falando hoje não são os quilombolas de antigamente, que o povo denominava, são grupos de 3 ou 4 negros fugidos. Não, são os remanescentes de quilombo. São as pessoas que estão lutando até hoje pelos seus direitos como quilombola, que estão lutando até hoje para tentar ao conseguir da prefeitura, que elas sejam consideradas pessoas quilombolas. São pessoas que estão no processo de luta grande. E passando agora mais um pouquinho para o lado do bairro Aviário, quando a gente vai para lá, a gente percebe que é algo totalmente diferente do que as pessoas criam esses estereótipos dizendo que é um bairro violento e tal. Se a gente for no site de pesquisa e for pesquisar, escrever o nome bairro Aviário, a gente vai ver coisas relacionadas ao presídios, coisas relacionadas à criminalidade e tal. E não é só isso que o bairro tem a proporcionar. Dentro do Aviário, a gente tem uma praça chamada Praça Céu, onde as pessoas recebem auxílio das mulheres que trabalham lá e tal. E eu, conversando com uma dessas mulheres, eu perguntei a ela, poxa, o que é que você acha do bairro Aviário? Ela contou para mim que, quando ela veio trabalhar lá no bairro, foi algo extremamente constrangedor para ela, porque o povo toda hora falava, ai, nossa, você vai trabalhar no Aviário. Poxa, por que você vai trabalhar no Aviário? Você não sabe que lá é perigoso? E ela falava, poxa, eu tô com medo de ir. Mas quando ela veio, ela percebeu que as coisas eram totalmente diferentes. Que ali era um bairro tranquilo como qualquer um. E que a criminalidade, que a violência, ela tá em todo canto. Não importa se é bairro de rico, se é bairro de pobre. Entende? A gente tem que aprender que um lugar considerado de alta também pode ter crimes. Também pode ocorrer crimes. Vocês entendem? Então, a gente precisa olhar, ouvir do que as outras pessoas estão falando também, entendeu? Porque não só adianta a gente ter uma visão de fora do bairro sem ter entrado lá para saber o que acontece realmente lá dentro. Era só isso que eu tinha para falar para vocês e eu agradeço a participação. Espero que vocês gostem de tudo o que a gente proporcionou aqui agora nesse evento. Ainda tem outra pessoa que vai se apresentar aí. Tchau, gente. Obrigado. Obrigada a você, Antônio, por essa explanação tão necessária e tão urgente. Quero apresentar para vocês agora a abordagem, a exposição da pesquisadora Samara Santos. Samara pode chegar. Samara, inclusive, que é moradora do Aviário. A mesa é sua, Samara.
Como é que está a internet aí? Estamos aqui para apoiar, viu? Qualquer coisa é só sinalizar. Ok. Bom, gente, eu gostaria de começar minha fala falando sobre a importância desse projeto, né, que o IFBA disponibilizou. E eu gostaria de começar falando que no meu antigo colégio já tinha visitado uma comunidade quilombola, só que eu não fui com, vamos dizer assim, com a mente aberta, voltada para saber o que realmente o que é uma comunidade quilombola, para saber sobre a história, a luta, né? Porque se você parar para pensar e analisar, é uma luta que começou lá bem tempos atrás e até hoje continua, porque vamos dizer assim, é uma disputa por território, uma disputa por aquele território que já veio de pessoas, das suas próprias raízes e que o próprio governo gostaria de tomar. Então, o IFBA, quando eu vi esse projeto, eu falei, interessante participar, vou pesquisar, vou saber o que realmente é o que se passa nesse grupo de pessoas. E quando eu cheguei lá, no Quilombo Lagoa Grande, eu fiquei assustada, porque eu não esperava que eu ia chegar e ia me deparar com uma associação que não só apenas atende a comunidade quilombola, mas como toda a comunidade que está no seu exterior, né? Que é lá em São José. É uma escola também, que são para as crianças que os próprios pais, a própria família, eles prezam isso, porque sabem que antigamente eles não tiveram esse contato, eles não tiveram essa liberdade de hoje viver como eles vivem. É uma coisa muito linda, é uma coisa que eu acho que todos os alunos do IFBA deveria apreciar, deveria buscar, deveria pesquisar, saber como é, né? Eu acho que todos deveriam visitar. E assim, a minha experiência foi. Eu vou pedir perdão a vocês porque eu estou um pouco nervosa, tá? E se eu me atrapalhar um pouco, peço perdão. Então, assim, a minha experiência foi muito legal, foi muito boa mesmo, porque eu não tinha esse conhecimento do quilombo. Eu vi uma certa frase, eu estava lendo um texto e fala assim: a história de cada grupo é sua, mas é também a de muitos outros grupos, pelo Brasil afora, que lutam por direitos, e, em particular, lutam pelo direito à terra e que habita o trabalho e constrói a vida. Bom, tanto Quilombo e tanto o bairro Aviário, se você parar para pensar, os dois lutam pelos seus direitos, lutam pelo local que vivem, né? E pelas suas terras. O Aviário, ele tem essa fama, né? Vamos dizer, que é um bairro periférico, que é um bairro perigoso, né? Como o Antônio falou quando a gente estava fazendo a nossa pesquisa aqui no CRAS, que é uma associação que atende toda a comunidade, não só como um aviário, mas como o 35BI, que é próximo. E a gente conversou com algumas trabalhadoras e alguns moradores também. Como a professora falou, sou moradora do aviário também. E no meu local, né, como eu moro aqui, mas como eu estava no local de pesquisa, eu fiz meu papel de pesquisadora. Então, eu também estava junto com o Antônio, perguntei como é que ela se sente aqui, o que ela acha do bairro onde ela vive, porque quando a gente abre o Google, quando a gente vai para o site de pesquisa e a gente coloca lá aviário, a gente só vai ver mortes, só vai ver coisas ruins, né? Mas antes da gente julgar, antes da gente falar, a gente deve conhecer, a gente precisa vivenciar, a gente precisa pesquisar.
E quando você chega aqui, você se depara com uma praça linda, uma praça que atende as crianças, né? O CRAS, que é uma associação que tem vários projetos, como de balé, de música, de teatro. E tem... Então, a gente precisa analisar isso antes de criticar. Então... Ai, gente, eu tô muito nervosa mesmo, muito nervosa. Eu acho muito importante não só o projeto Quilombo e Aviário, né, que o IFBA disponibiliza, mas outros projetos também. E eu gostaria de falar também para todos nós estudantes que, principalmente do IFBA, que tem outros estudantes também de outros colégios aqui presentes, que se interessem em entrar em algum projeto de pesquisa, vocês vão ver como a mente de vocês vão abrir, né? Vários conceitos vão mudar também. E eu acho de extrema importância, Antônio falou em relação à bolsa, né, que a gente recebe, e que mantém ali o estudante estudando, no caso. Por isso, eu falo em relação também à pandemia que a gente está vivendo, e o nosso projeto não parou, tá? Mesmo com a pandemia, o nosso projeto não parou, a gente continua estudando, a gente continua pesquisando, entendeu? A gente continua procurando enriquecer o nosso conhecimento. Então, de certa forma, Marine falou que a internet lá onde ela mora não é tão boa. Então, isso ajuda a nos manter conectados, ajuda a nos manter estudando. Então, eu acho que é de extrema importância a continuidade do auxílio, da bolsa, porque isso, além de nos ajudar, porque assim, se a gente está em um projeto e a gente recebe uma bolsa, não é porque que a gente não entrou no projeto apenas por causa do dinheiro, não. A gente entrou pelo fato de assim, ajuda a gente, porque, querendo ou não, a gente entrou por uma necessidade. Mas não só apenas uma necessidade pelo dinheiro, e sim pela necessidade do conhecimento. Então, estamos numa pandemia e estamos estudando. Neste exato momento, estamos apresentando para vocês, né, um evento maravilhoso. Muito obrigado por ter me convidado. Durante esse tempo, estamos estudando e tudo que a gente está estudando, estamos passando. Durante o nosso projeto também, a gente produzimos alguns materiais. Quando a gente estudou o bairro Viário, e quando a gente abre a internet, pesquisamos lá, história do bairro Viário. Você vai ver que vai falar que tinha um fazendeiro que morava aqui e ele criava aves. Dessas aves que veio o nome aviário. Mas se vocês vierem aqui no CRAS, o CRAS é perfeito, o CRAS é ótimo, ele vai te explicar, todos que estão ali, né, os trabalhadores vão te explicar literalmente como é a história. Durante a nossa pesquisa, a gente teve a necessidade de levantar como as mulheres, as protagonistas desse local. Por quê? A maioria das casas foram levantadas por mulheres, mães, a maioria delas solteiras, né? Mães que lutaram pelo seu espaço, pela sua vivência aqui, e que não tiveram ajuda pouco, né, do governo municipal naquela época, e teve muito suor, muita guerra, muita fé. Então, assim, eu acho que tanto o Quilombo, tanto o aviário, não vou falar o aviário em si, mas vou falar as periferias, devem ser de extrema importância, deve ser considerada de extrema importância, deve ser reconhecida por todos nós, entendeu? Deve ser mais valorizada, principalmente os quilombos, que são pessoas, né, que viveram, vamos dizer assim, sofreram muito mesmo, antigamente, sabemos disso. Eram pessoas escravizadas que lutaram muito pela sua liberdade, que lutaram para ter sua habitação ali, sua vivência. E até hoje, isso
até hoje vivenciam isso. Até hoje, eles lutam pelos seus direitos, tanto quilombo, tanto aviário. Mas, gente, eu acho de extrema importância mesmo, né? Que todos nós paramos para pensar, para analisar, para saber o que realmente as coisas que estão as coisas que estão ao nosso redor. E é isso. Me desculpa por qualquer coisa, estou muito nervosa mesmo. E finalizo a minha fala. Samara, você foi maravilhosa. Você precisa ler o chat aí, das pessoas lhe dando força e praticamente querendo falar junto com você em apoio, tá bom? Gente, professor Henrique, nesse momento, ele assume aqui, mas antes eu queria dizer, contextualizar o nervosismo de Samara, né? Marine já colocou que a internet dela é por rádio, que existe toda um processo que ela tem que fazer para simplesmente digitalizar uma página para enviar para a gente durante a pandemia. Antônio, nesse momento, ele está praticamente no quintal, né, para ver se pega melhor a internet dele e a emprestada do vizinho. E Samara teve que ontem providenciar um celular, porque o celular de Samara simplesmente apagou, né, na hora que a gente teve uma reunião para poder a gente fechar essa mesa. E Samara teve que providenciar um celular para poder, de noite, a gente fazer uma reuniãozinha com ela. Então, ela me disse o tempo todo que ela estava nervosa, mas eu disse a ela que ela é muito maior, né? E ela é desse tamanho aí que ela apareceu para nós agora, né? Parabéns, Samara, tá bom? Eu acho que essa mesa, ela é representativa por causa disso, porque a gente não está falando do óbvio, né? De quem acorda e tem ali uma parede secreta cheia de tecnologia para escolher o que é que vai usar. Essa mesa é representativa justamente por isso, porque a gente está falando do que não é óbvio. A gente está falando daquilo que está na contramão. A gente está falando daqueles, né, que estão todos os dias tentando provar, tentando se inserir, tentando escrever, enquanto o sistema diz que não é possível, né? Enquanto o sistema diz que não é uma escrita cabível, que não é uma fala cabível, que não tem entradas, que não tem lugar. Essa mesa é representativa justamente por isso, né? Então, Marine não disse, mas no dia que ela tinha a página para ela escanear, Marine teve que andar, né, na estrada de chão, todo mundo sabe o que é roça, a gente não fala zona rural, a gente fala aqui a linguagem da roça. Então, você sabe o que é andar na roça, para poder você chegar até a casa mais próxima que te apoia para escanear uma página. Isso a gente faz de forma muito tranquila, como disse Marine, dentro das nossas casas. E é justamente a estes, né, já que o título da mesa é entre quilombos e periferias, e aí o meu questionamento, antes de passar para o professor Henrique, qual é o quilombo do qual a gente faz parte, né? Qual é a periferia que a gente representa, né? Então, tem uma frase que eu gosto muito, enquanto professora que vem desse lugar, e contrariando o nosso presidente, não é mimimi nem vitimismo, é realidade. Tem uma frase que eu gosto muito que é: a gente sobe e puxa a outra, tá bom? Então, eu quero parabenizar a Samara, parabenizar a Marine, parabenizar Antônio, e segue agora a mesa com o professor Henrique, e a gente vai chegar lá juntos ao debate. Obrigada, pessoal, pela presença de vocês. Gente, bom dia. Confesso que eu não sei nem o que falar, porque assim, eu estou precisando já de uma ambulância, porque a emoção aqui, a potência da fala da meninada aí me deixou bastante balançado. Mas, assim, esse momento rico, a gente queria parabenizar a coordenação do evento, todos aqueles que construíram esse evento, porque a gente sabe que fazer isso não é fácil. Então, a gente quer deixar um parabéns, um agradecimento a todos os envolvidos, todas e todos envolvidos. A gente não poderia sair daqui sem falar de alguns outros estudantes que participaram e ainda participam dessa ação coletiva, que são esses projetos que a gente atua junto com a meninada. A gente não podia deixar sem falar de Maíra, de Tiago, de Lucas, de Ruth e de Débora. São 5 juntos com Samara, Antônio e Marine, que atuaram e atuam com a gente nessa construção.
Também não pude deixar de falar de Isaac, que é um ex-estudante do IFBA, atual estudante do curso de Geografia da UFBA, que construiu um TCC belíssimo ano passado sobre o aviário. E esse texto de Isaac orientou muito das nossas discussões ao longo da execução do projeto. Como o Dai falou, existe um conjunto de ações que estão sendo feitas desde o início do ano, e aí, dessas ações, já tem 4 estudantes que passarão a ingressar ao projeto por meio de algumas bolsas de pesquisa. A estudante Rafaela, do BSI, que começa agora, o estudante Iago, também do BSI, que começa agora. Eles vão dar apoio nas metodologias da informática, colaborando com a gente. E aí, 2, eu quero deixar uma saudação especial, porque vai compor uma ação do projeto bastante diferenciada. Um é a estudante Ariadla, que é moradora do aviário, nossa estudante do IFBA, do Ensino Médio Integrado, que vai passar a atuar também no mapeamento histórico-geográfico do bairro Aviário, e uma lindeza, que é a estudante Valéria, nossa estudante quilombola, lá de Candial 2, prima de Luana, que está aqui presente. Eu quero deixar um abraço a Luana aqui nesse momento, que vai trabalhar também com as produções quilombolas em uma ação especial que vai acontecer por esse projeto junto à Rádio Quilombo FM. Eu não sei se vocês sabem, e aí a gente está construindo de forma coletiva um trabalho a partir de agora, que é trabalhar junto com a Quilombo FM, que é uma rádio que funciona, uma rádio comunitária, que funciona lá no Quilombo Candial 2. E aí agradecer as comunidades quilombolas e o pessoal do aviário, as lideranças do aviário, Elani, Ana, nossa ex-colaboradora terceirizada, mas ainda colaboradora permanente do IFBA, a irmã de Fran, Ana Alice, que trabalha lá na Praça Céu, colaborou muito com o trabalho, e 2 alunos, né, Clécio e Fran, que eu já tinha falado, que ajudaram muito a gente ao longo desse projeto. Enfim, gente, é um momento muito rico, muito potente, e chegaram 4 perguntas, até onde eu pude acompanhar no chat, e eu queria poder fazer essas 4 perguntas e passar para os 3 palestrantes de hoje, Samara, Antônio e Marine. E aí eu vou começar pela pergunta de Emanuel Oliveira, Manel, como a gente chama. Gente, eu gostaria de saber de vocês sobre o projeto Novo Centro, como ele impacta na vida das pessoas que pertencem a essas comunidades. Vou repetir. Gente, eu gostaria de saber de vocês sobre o projeto Novo Centro e como impacta na vida das pessoas que pertencem a essas comunidades. Aí, se vocês puderem tomando nota, já vai ajudando. Uma segunda pergunta de Fernanda Passos, Fernandinha de informática, ou desculpa, de edificações. Como vocês do projeto pensam em expandir os resultados do mesmo? De expandir essas... Uma outra pergunta que chegou aqui de Thierry. Mesmo sabendo das dificuldades encontradas nas instituições de ensino, das sabotagens do governo às instituições públicas, como o IFE, uma instituição pública de qualidade, pode fazer para incluir e aproximar as comunidades periféricas e quilombolas de Feira de Santana? Ficou 2 aqui, outras eu vou deixar para o segundo bloco. E aí, quem puder começar, pode seguir a ordem, né? Marine, Antônio e Samara, ou vocês podem propor outra ordem também. Vamos lá, gente. Vamos lá. E aí, gente, que estou eu de novo, né? Eu vou responder a pergunta do projeto do Novo Centro daqui de Santana. E o que eu gostaria de dizer é que esse projeto, ele está deixando várias pessoas sem ter de onde tirar a sua fonte de renda, né? Porque fazer a limpeza do centro da cidade não é algo que... não é um plano novo. Para quem já estudou a história de feira, sabe que não é um plano novo. A gente já vivenciou isso com o centro de abastecimento. Aqui em Feira tinha uma feira que acontecia e era no centro da cidade, ali próximo aonde tem aquela lanchonete grandona, bonitona, que você atravessa para ir para
Aí não tem mais o negócio, onde tem o prédio que ia desabar. Aí você atravessa, tem aquela lanchonete ali. Ali mesmo, naquela rua, acontecia uma feira. E o que é que a prefeitura disse? Disse que aquele ambiente tinha muita contaminação, tinha muita coisa de esgoto, e decidiu fazer a limpa. Eles limparam todo mundo e mandaram para o centro de abastecimento, na esquina da Marechal, isso mesmo. E mandaram todo mundo para o centro de abastecimento. E aí, pronto, parou um pouquinho. Aí agora as pessoas retornaram porque fica muito afastado do centro da cidade. Fica uma coisa muito afastada, entendeu? Então ninguém vai para lá para comprar. Tipo, o centro de abastecimento é um lugar de abastecer, onde vão caminhões, e caminhões vão para lá para fazer as coisas e tal. E quem vai mais comprar coisa lá é quem vai revender, entende? E quando a prefeitura faz esse projeto de criar um shopping novo e botar para lá, é a mesma coisa de fazer o que fizeram em Salvador, criaram o shopping popular, se não me engano é assim que chama, lá em Salvador. E as pessoas não ficam no shopping popular, elas voltam de novo para as ruas, entende? Eu acredito que as pessoas vão acabar retornando para as ruas novamente, tipo, não agora, porque eu sei que a fiscalização ela vai ser muito rígida mesmo, a ponto de jogar, de quebrar, de coisa, porque Colbert ele está tentando se eleger de todo custo, né? E um projeto para agradar as elites é fazer a limpeza de Feira de Santana. E o pior, gente, é que a gente ainda vê que tem pessoas que concordam com isso. Tem gente que tira seu ganha-pão de lá. Tem gente que, meu Deus, que sobrevive daquilo. Aí muda para o centro de abastecimento e não consegue, muitas das vezes, nem tirar o do dia, tirar o do que comprou. Entende? Então, é isso. O que eu acho, e eu tenho certeza que as pessoas vão retornar. Vão retornar sim. E que esse processo de limpeza do centro não vai durar muito tempo e tal, entendeu? Até porque todo mundo aqui já sabe, tá ciente que o Colbert tá fazendo isso porque ele quer agradar as elites. Tentar ganhar alguma forma para se manter no governo, ganhar um recurso para financiar a campanha política dele, só pode. Então eu espero que vocês entendam que as pessoas vão retornarem, porque lá é muito longe e eu prefiro fazer a minha feirinha caminhando. Eu vou andando, pego batata na mão de dona Ciclana, pego a banana na mão da menina dali, comprava meu cremosinho que eu ia vender no IFBA, na mão de uma menina que fica ali perto do G Barbosa. Já era caminho de ir para casa. Era tudo mais fácil e agora a prefeitura quer tornar tudo mais difícil. E é isso. Eu vou responder, Fernanda. Ela perguntou como que a gente está, de que maneira a gente pensa em levar esses dados para vocês, né, das nossas experiências. A gente começou a fazer uma cartilha relacionada ao aviário, fizemos uma cartilha voltada mais para o público infantil. E nessa cartilha a gente fala o começo de como o aviário foi construído, né, vamos se dizer, e colocamos a história das mulheres, né, como eu falei na minha fala, né, que o aviário foi construído por sua maioria mulheres, mães, mães, chefes de família, né? E nessa cartilha a gente focou no protagonismo dessas mulheres. Em relação ao quilombo, fizemos também alguns vídeos, produzimos alguns vídeos que seriam disponibilizados no IFBA antes da pandemia, né? Assim, quando a gente começou as aulas. Só que com a pandemia isso parou. Mas assim que a gente voltar a estudar, assim que a gente voltar ao presencial, as aulas presenciais, iremos sim disponibilizar para toda a comunidade, tanto a comunidade quilombola, tanto o aviário e tanto o Instituto. Completando aqui a fala de Samara sobre a expansão do material, essa mesa também é uma forma de expansão, porque a gente está contando para vocês aqui como foi o nosso processo e falando dos resultados. O professor Henrique deixou um link aí de um texto que fala sobre o nosso projeto. E sobre a pergunta de Thierry da inclusão das comunidades, eu acho que o próprio projeto também atua dessa forma, porque a gente está chegando lá, está conversando diretamente com eles e está mostrando que
Eles não são uma atração turística para a gente chegar lá, estudar e ir embora. A gente está chegando lá de gente pra gente, contando a nossa história, eles contando a história deles e produzindo em cima disso. Gente, são as reflexões de vocês, estão belíssimas. Chegaram as duas perguntas aqui. Uma de Emanuel, outra de Emanuel. Emanuel fez uma pergunta, fez outra agora. E outra de Val, nosso grande estudante aí do BSI, morador do Aviário. Eu vou começar pela de Val e passo para a de Emanuel. A de Val é o seguinte: qual é a percepção, né, a recepção de vocês durante as atividades realizadas no Aviário? E uma outra pergunta de Emanuel, direto para a Marine. Aquela Praça Céu que a gente fez a visita, foi a Praça Céu, né? Ele reforça essa questão, se Marine puder falar um pouco mais da luta dessas mulheres lá, que foi relatado também na cartilha. Eu queria só lembrar, né? A cartilha que foi tocada aqui, nós construímos e ela não foi ainda finalizada, a gente não conseguiu bater o martelo ainda. Quando a gente ia bater o martelo, veio a pandemia, e o documentário que a gente fez sobre o que é ser quilombola está quase pronto, e a gente vai tentar correr para ainda esse ano sair. É um documentário construído pelos estudantes a partir da vivência que eles tiveram nas 3 comunidades quilombolas de Feira: Candial 2, Matinha dos Pretos e lá em Lagoa Grande. Então, esse documentário reflete um pouco da vivência a partir das lideranças quilombolas, jovens e mais antigas, a dimensão do que é ser quilombola. Mas eu queria passar por vocês de novo, para poder discutir um pouco mais a pergunta de Val, que as duas são relacionadas ao aviário, né? Que é sobre Val da vivência, e Emanuel, que pergunta mais sobre a participação das mulheres na dinâmica lá da Praça Céu. Pronto. A gente foi muito bem recebido no aviário quando a gente chegou lá na Praça Céu. Com Maria Alice, principalmente, a gente conversou bastante. A gente conversou com a assistente social do bairro, que contou pra gente a história da Praça Céu, porque, a princípio, quando a gente chega lá, a gente está em destaque uma pintura com várias mulheres, tem uma árvore, um ônibus também. Então, a primeira pergunta que a gente fez quando chegou lá foi: o que é essa pintura, o que ela significa? Essa pintura, ela era como se fosse uma recordação de uma coisa que aconteceu anos atrás, ali na Praça Céu. Foi feito um acordo com a prefeitura para que as mulheres conseguissem construir as suas casas. Então, a prefeitura iria dar uma parte dos materiais e as mulheres concluíram que não era suficiente. Então, eles fizeram um acordo, que era o seguinte: a prefeitura daria o material todo para a construção das casas e a mão de obra seria realizada por essas mulheres. Então, elas construíram suas casas. Uma fala que me marcou bastante foi da diretora da Praça Céu, que disse: eu sei que em cada parte da minha casa tem o meu suor, porque eu fiz o alicerce, eu coloquei os blocos, eu coloquei as telhas, e eu tenho orgulho de dizer isso. É isso, gente. Samara ou Antônio, querem complementar a fala de Marine? Fique à vontade. Não, eu acho que o Marine falou tudo. Marine falou de uma forma bem resumida. Ela falou tudo. Tem uma pintura mesmo aqui no CRAS, uma parede, e que representa bastante essa história, né, dessas mulheres que levantaram as suas próprias casas. Se tivesse de alguma maneira aqui de mostrar a vocês, mas não tem. E é muito linda. Mas quando a gente disponibilizar a cartilha, espero que todos, né, vejam, e a gente vai colocar essa imagem lá. Então, gente, depois da fala brilhante e potente dos meninos e meninas aí, a professora Daiane quer dar uma palavrinha, então eu queria chamar para a roda aqui a professora Daiane para poder contribuir também com o debate. É só para lembrar sobre a questão da pergunta que foi feita sobre o novo centro, né? O novo centro não está dissociado a esse projeto de Feira de Santana, não é um projeto
isolado de nada do que a gente já viu e nem do que a gente ainda vai ver. Na realidade, ele só estava sendo muito sutil. Se a gente parar para perceber, é um projeto que existe desde quando o Brasil decide se entender como nação, né? 1822, a gente tem a chamada Declaração da Independência, e aí surge pela primeira vez, tem que ler a Dialética da Colonização de Alfredo Bossi, para entender como é que pela primeira vez o nome brasileiro surge, né, na Constituição de 1824. Quando chega em 1888, a gente tem a abolição da escravatura de forma institucionalizada, porque antes os negros já estavam se virando como podiam. Em 1889, a gente tem a proclamação da República, que é o primeiro golpe que se instala no Brasil. Em 1891, a gente tem a primeira Constituição Brasileira Republicana. Sabe o que é que diz na Constituição Brasileira Republicana de 1891? Primeiro, em um parágrafo único, e aí tem que ler, né? Eu convido vocês a ler. Primeira coisa que tem, dentre todas as coisas que se proíbe, é a capoeira, com uma frase muito simbólica que diz: é proibido bater tambor. Em 1891. A partir dessa frase, tudo aquilo que é relacionado ao povo que mora nos cortiços, ao povo que mora nos subúrbios, é criminalizado. Estou falando de uma forma didática porque a gente tem um público muito diverso. E aí eu convido para uma outra leitura, literatura, que é o livro O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, para a gente entender como é que se formam as classes mais ricas no Brasil, que vem dos antigos fazendeiros e que não quer mais que esse povo apareça na sua frente, porque passa a ser culpado pelo atraso brasileiro. Esse povo que não tem acesso à instrução, mas que luta para ter acesso às escolas, esse povo que não tem acesso à qualidade de vida é colocado como culpado do Brasil ser um país incivilizado pelas elites e pelas camadas mais abastadas, né? Então, quando a gente vê o que aconteceu em Feira de Santana ontem e o que já vinha acontecendo, com o prefeito colocando de forma intencional cercas em todas as dimensões de meio-fios da cidade, todas as dimensões, porque quando você coloca aquelas cercas, não tem como os trabalhadores chegarem para colocar suas barracas de frutas, então eles ficaram perdidos. E uma imagem que eu recebi ontem, já quero pedir desculpas, porque a gente só se lembrou que a gente podia trazer algumas imagens de PowerPoint agora, a gente já tinha sido informado pela comissão, mas a correria foi muita. E para encerrar minha fala, uma imagem que saiu, acho que foi em um desses sites de militância, porque não vai sair na TV Subaé, que está a serviço da prefeitura, foi uma senhora com uma galinhota, aqueles carros de mão, cheio de redes de maracujá e sentadinha ao lado chorando. E a senhora é negra. E a senhora mora onde? E a senhora sustenta a família como? E a senhora, em 1891, pertencia a qual família? Qual é a linhagem dela? Não é um projeto novo. Esse projeto foi chamado lá no Rio de Janeiro, que sempre foi laboratório para o resto do país, em 1910, de projeto de higienização social e sanitária. E aí eu convido vocês também a ler sobre a revolta da vacina de 1910, já que a gente está no meio de uma pandemia, para entender que quando a gente fala de lutas de trabalhadores de rua, de trabalhadores de braçais, Feira é histórico com os trabalhadores de rua. E aí a gente vai, às vezes, ver nas rádios, nos sites, as elites falando que é um orgulho a princesa do sertão ser a princesa do sertão e ser uma cidade de feira livre, né? Então, é necessário a gente fazer essa separação entre o discurso que agrada, né, e as realidades dessas populações que precisam ser escondidas, que já foram jogadas para fora do centro da cidade a partir da localização dos seus bairros periféricos, e o Aviário sabe o que é isso. Depois criminalizado a partir dos discursos negativos sobre esses bairros, e o Aviário sabe o que é isso. Por isso que semana passada a gente escreveu um projeto chamado Você Sabe Onde Fica o Aviário? Não adianta você dizer que tem medo de ir lá se você nunca foi. É necessário você ir.
é necessário você desconstruir, porque a probabilidade de você ser assaltado dentro do bairro Aviário é a mesma probabilidade de você ser assaltado dentro da Santa Mônica, com aquelas ruas vazias, cheias de segurança de prédios que não estão a serviço da sua segurança. E, para encerrar minha fala, eu quero citar um livro de Eurico Alves de Boaventura, que faz parte das elites fazendeiras e comerciais de Feira de Santana. O nome do livro é A Paisagem e o Homem. Sabe o que Eurico Alves de Boaventura, nas suas memórias, diz? Que é necessário implementar ações para que essas mulheres que vêm lá do subúrbio de Feira de Santana não fiquem com seus pratos nas calçadas das casas bonitas do centro da cidade, vendendo frutas e verduras. Aqui eu encerro a minha fala e devolvo para Henrique. Obrigada. É muita potência junto na mesa só. Obrigado, professora Daiane. Eu queria deixar aqui duas questões. Uma chegou aqui no chat, do Gabriel Santana, que ele fala dessa coisa da participação dos jovens para incentivar o comércio nos bairros. E aí, Samara, como moradora do Aviário, e Antônio também, morador de outro bairro, mas também uma situação muito parecida com a do Aviário, eu queria que pudesse comentar essa questão, que vocês pudessem comentar essa questão, e Marine, como moradora de zona rural, como é que vocês veem a participação da juventude nessa dimensão do comércio, da autonomia, da organização comunitária, pensando esses bairros. E aí eu queria também pedir que Antônio comentasse um pouco, porque ele conseguiu participar do Novembro Negro do Quilombo de Lagoa Grande no ano passado. E Antônio pôde participar, e vocês comentaram, né, pelas limitações de recursos, nós não conseguimos transporte, e Antônio, a gente conseguiu fazer uma arrumação para ele poder participar do Novembro Negro, se ele pudesse fazer um comentário sobre. E a pergunta que Marine pede para repetir é uma análise de vocês sobre a participação dos jovens na dimensão dos bairros comunitários, dos bairros periféricos, dito periféricos aqui em Feira de Santana, e o Pedrão. É isso. Vou repetir a pergunta. Uma análise de vocês foi da pergunta, a questão que chegou aqui no chat, sobre a experiência que vocês têm, ou o papel da juventude nessa questão dos bairros e do comércio nos bairros periféricos, exemplo do Aviário ou dos outros que vocês moram. Falar para vocês que aqui na minha comunidade não tem uma associação que seja muito presente na vida dos moradores. Foi uma das coisas que eu percebi quando eu fui no Quilombo. A associação de lá é muito forte, as pessoas são muito mais unidas. E aqui é uma coisa que já não acontece tanto. A gente não vê aqui como a gente vê no Quilombo os jovens participando das coisas. Essa questão que o Marinho trouxe, né? Da gente não ver muito desenvolvimento da parte da juventude dentro da associação. E aqui tem uma associação, eu faço parte de um grupo da associação que eles tentam ajudar a comunidade, dão algumas coisas e tal. Mas essa questão de verdura e tal, de tentar identificar, de venda e tal, de tentar identificar as pessoas dentro do bairro que trabalham com isso. Eu acho que para fazer esse levantamento tem que ser uma pessoa que tenha bastante cunho dentro dos bairros, entende? Como um representante da associação. Só que a gente sabe que não é fácil fazer esse levantamento de dados. Primeiro porque a maioria desses caras que estão como presidente de associação ou como vice, eles estão querendo carreira política, que mesmo daqui disse que se candidatou a pré-candidato a vereador e que quer se eleger pelo voto da gente. O meu ele não tem. Vocês entendem? Eu fui uma vez tentar conversar com ele sobre a questão das máscaras e tal, para a gente tentar fazer uma cooperativa, né? Chamar todas as mulheres que trabalham com máquina de costura, para a gente pegar e criar umas máscaras para as próprias moradoras do bairro, entende? Para as mulheres que vão pegar o leite quando dá 7 horas lá, para ficar na fila e tal. Ele falou, não dá para fazer não, porque é muito complicado. Eu falei, cara, é R$1 de cada. Tipo, cada um dá R$1 e compra o tecido e tal, pede para as mulheres coisar e a gente pega
o resto do real sobrar e a gente pega e manda fazer as máscaras e tal. Ele falou, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. E, tipo, uma andorinha só não faz verão, entende? Não tem como um jovem só começar a fazer revolução assim do nada. A gente precisa de ter mais apoio, entende? Porque é muito difícil quando você é jovem e quer falar alguma coisa, todo mundo começa, você é novo, você é isso, você é aquilo, você é muito novo, você não tem propriedade para isso, você não tem propriedade para aquilo. Então, é muito difícil, a gente sofre preconceito até por ser mais novo, entende? E sobre a questão do quilombo, eu achei uma experiência maravilhosa. Eu nunca passou pela minha mente de que também teria Novembro Negro no quilombo. Eu pensei, poxa, quando chegou lá, e olha que é o de lá é mais intenso do que o da gente, entende? É uma experiência maravilhosa, gente. Quando aquele povo começou a dançar, meu Deus! Gente, os povos das escolas se apresentando, uma coisa linda. Cada dança maravilhosa, as coreografias. É uma coisa tão linda, gente, tão linda, que vocês precisam entender. É maravilhoso o jeito com que eles se apoiam, como eles são juntos. Porque, velho, todo mundo lá vive no coletivo, entende? Não tem esse negócio da individualidade. Eu garanto que se a gente chegar no quilombo e falar qualquer coisa referente a se organizar para fazer uma feira, e eu creio que lá já tem, que para fazer uma feira, vai ser muito mais fácil, entendeu? Se algum jovem tentar se abrir, tentar entrar para fazer parte da associação, tentar coisa, vai ser muito mais fácil do que em uma zona que a gente mora, entendeu? Tipo, aqui onde eu moro num bairro periférico, mas que não é zona rural, entende? Então, é uma coisa totalmente diferente, entendeu? Era isso que eu queria falar, gente. Aqui no bairro Viário, o CRAS tem mais a participação das crianças, né? Porque tem aquela necessidade dos seus pais irem trabalhar e tem aquilo de com quem meu filho vai ficar. Então, o CRAS está aqui mais para ajudar isso, para dar uma assistência. Não só apenas essas crianças, mas também os jovens e adultos. Só que os jovens, a sua maioria, eles estão mais trabalhando, né? Que é para ajudar no sustento da sua família. Franciele Carneiro está aqui também, e ela é moradora do Aviário. E ela está dizendo que também tem oficinas voltadas para adultos e idosos. Realmente, tem várias oficinas aqui. Ela falou de costura. E seria muito importante que em todos os bairros tivesse esses tipos de, vamos dizer, de lazer, né? Que é para proporcionar, não só, para proporcionar também um tempo de liberdade, que assim, sabemos que nesses lugares assim periféricos, a gente vive mais para trabalhar, né, no sustento da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, e a maioria desses pais não tem um momento para eles. Então, gente, as reflexões são maravilhosas de Samara, Marine, de Antônio, as vivências que eles puderam acumular ao longo desses quase 2 anos desses projetos, eles atuando de forma conjunta, trouxe uma leitura para a gente importante, que era um horizonte do projeto, que era discutir os territórios negros em Feira de Santana. E aí, o recorte adotado para entender esses territórios negros foram as 3 comunidades quilombolas e o bairro Aviário. Nessas andanças que a gente teve pelo projeto, Antônio comentou muito bem a experiência do Novembro Negro, lá de Lagoa Grande, mas, por exemplo, no dia da visita na Matinha, estava tendo uma atividade da Quixabeira da Matinha, que é um grupo cultural político de resistência da Matinha, da resistência ancestral da Matinha, que foi muito importante eles poderem participar e bater um papo com o Guda, que é uma das lideranças da Quixabeira da Matinha, um papo sobre isso, sobre resistência, sobre música, sobre arte, sobre ancestralidade, mas também sobre os territórios de resistência quilombola, os territórios negros em Feira de Santana. Então, quando a gente chegou em Candial 2, a gente, como o Marine bem comentou, a gente visitou uma casa de farinha, que para a Marine era muita vivência dela, mas não para todo mundo. Então, assim, foram momentos que marcaram a trajetória do projeto para, primeiro, desmistificar
algumas verdades ditas o tempo inteiro, que a gente precisa desconstruir, ao mesmo tempo que construir um caminho para debater o papel da juventude, das lideranças, de como é esse diálogo a partir da construção de saídas, constituição de outros territórios de resistência. E a participação deles jogou luz também para essa vivência da juventude que a gente precisa se debruçar para compreender novas linguagens. Nem sempre a linguagem adotada pela gente, num trânsito de pesquisa, chega no papel da juventude. E aí, por isso que uma das premissas do trabalho dos nossos projetos é trabalhar com a extensão popular e com a pesquisa participante. Porque, assim, essa pesquisa poderia ser feita bastante da linha dura, de chegar aqui e descrever o que aconteceu, sem a vivência, sem as relações de produção, sem a construção dessa identidade. E aí, no ponto de vista bastante amplo dessas discussões. A extensão poderia ser bastante direta, de chegar lá, falar e vir embora, e não deixar e não contribuir nada no juízo, balançando, como diz o outro, da comida do juízo. Então, assim, a vivência do projeto, essa construção nesses 2 anos, a gente pôde participar, nós enviamos 2 trabalhos para o simpósio, para o encontro de agroecologia, né, a jornada de agroecologia que aconteceu na Chapada Diamantina, que por questões orçamentárias os estudantes não puderam participar, mas os resultados foram publicados numa revista oficial, que é o Cadernos Macambira. Eu vou deixar aqui os links aqui já no chat para vocês também terem acesso. Da mesma forma que houve uma produção coletiva e que saiu algumas reflexões no blog da feira, que teve a participação de outros colegas também na construção coletiva do texto, que também envolve essa dimensão do IFBA nessa constituição do bairro aviário. Enfim, nós estamos trilhando um caminho de partilha e de aprendizagem, e que, hora nenhuma, a ideia é de passar a verdade, mas de sim aprender a partir dessa construção coletiva, e que os meninos aí, aqui tem 3 participando, mas tem outros que não estão aqui agora, possam continuar com a discussão do debate quilombola, do debate do território negro, também em outros espaços, na vida social, na vida familiar, nas suas vidas amorosas. Então, assim, a constituição desse processo também envolve isso. O amor faz parte da gente entender também como é que lidam essas relações nas comunidades. Quando você ouve mestre Cassiano falando que ele é um mandacaru, não é meramente uma fala dura, mas é uma fala que também exprime algumas questões de sentimento. Quando a gente ouve Chica falando, quando a gente ouve Guda falando, quando a gente ouve Luana falando, e dentre outras tantas lideranças, a companheira Elani do Aviário, o companheiro da banda Afro Lua Negra, o companheiro Arivaldo. O Aviário é um território de resistência bastante múltiplo. Existem diversas ações acontecendo e diversas vivências coletivas. Então, assim, eu queria passar a professora Daiane, que tem uma fala, e logo depois deixar os meninos, já na transição do fim, que também é um começo, que eles possam fazer as suas considerações finais e que a gente possa sair daqui com um horizonte de construção coletiva, mais diretamente envolvendo os nossos estudantes. Não tem sentido uma atividade que não os envolva. Então, assim, é necessário a gente colocar esse lugar, e essa mesa foi pensada nesse sentido, de garantir o lugar de fala de quem produziu essa vivência e que quem constituiu um território de luta a partir das suas pesquisas por um ponto de vista da extensão popular e da pesquisa participante. Então é isso, passar para a professora Daiane e depois seguir o caminho com Marine, Antônio e Samara. É isso, gente. Minhas últimas palavras, antes de passar para os meninos, a gente está já com 10 minutinhos aqui ainda. Eu gostaria de indicar algumas referências para vocês. Não vai aparecer como link no chat, porque a Pro ainda está aprendendo sobre essas coisas, sobre essas tecnologias, mas eu quero passar algumas leituras dos quilombos e do aviário a partir de autores intelectuais que moram no quilombo e no aviário, tá bom? A gente vai quebrar esse protocolo hoje, porque às vezes a gente fica citando muita gente mirabolante, que é muito bom, embasa o nosso trabalho, mas eu acho que a gente precisa da visibilidade dessa galera que está aí
né, escrevendo, trabalhando, já que a gente sabe que eles estão tendo acesso à universidade depois de muita luta. Eu quero primeiro, sobre os quilombos, indicar o trabalho de Railma dos Santos Souza, essa mulher gigante quilombola, virada no 360. Sua produção é pela UFRB, intitulada Memória, História Quilombola, Experiência Negra em Matinha dos Pretos e Candial. É praticamente um dossiê sobre quilombos em Feira de Santana. Por que não coloca só o link? Porque a gente precisa dizer. Porque escutar a voz bradar sobre é importante, eu sempre digo isso. Né? E ninguém dá voz a ninguém. O povo quilombola, o povo preto, o povo do aviário sempre teve voz, basta a gente parar para escutar. O segundo trabalho é de Daiane da Fonseca Pereira, no livro Educação Afro-Brasileira pela UFRB, e tem o artigo Fazenda Candial 2, História e Memória. Quero indicar também a autora Júlia Suzarte, com seu livro No Meu Quintal, que ganhou o Brasil no programa de Fátima Bernardes, e brevemente também estará conosco com novidades aqui, tá bom? Existem 2 documentários que estão na TV Olhos d'Água, tá bom? Que Guardiões da Lagoa e Fazenda Candial, Identidade e Memória. E sobre o aviário, a gente quer indicar o livro do autor Isaac Cunha da Silva Argolo, morador do aviário também, e sua pesquisa intitulada Bairro Aviário, a infraestrutura urbana de um bairro periférico em Feira de Santana. E dos autores, são 4 meninos e meninas que estudam hoje no 4º ano do IFBA, Herbert Magno dos Anjos, Paulo César, Agnes Magno dos Anjos, o trabalho Minha Casa, Minha Vida, um estudo sobre os cortiços contemporâneos de Feira de Santana, né? Todos eles são estudantes do 4º ano. Eu vou quebrar o protocolo aqui e vou passar 2 trabalhos que eu acho que é importante ler, que não são de quilombolas institucionalizadas, mas são mulheres que trabalham com isso, né? Mulheres negras que trabalham com isso, e com quem a gente tem uma proximidade. Professora Ana Carla Lima Portela, professora do IFBA Salvador hoje, mas que tem o seu trabalho Tabuleiro Identitário, o quase do racismo à brasileira e sua encruzilhada quilombola no IFBA do território de identidade da Chapada Diamantina. Essa professora, a gente conviveu com ela, é nossa próxima do grupo de pesquisa Muanze sobre Quilombos, e é uma mulher gigante quando discute quilombos, inserção, inclusão dessa comunidade ao curso universitário e ao IFBA, com seu projeto Semente Crioula, ainda ali em Ceabra. E a professora Elane Bastos de Souza, da UFES, Terra, Território, Quilombo, à luz do povoado de Matinha dos Pretos. Eu acho que se a gente tiver condição de, pelo menos, fazer um passeio por esses trabalhos, já será de muita valia e de muito representativo. Nós temos 7 minutos agora. Eu vou passar para Marine, para ela fazer as suas considerações finais. Depois de Marine, Samara e Antônio, e assim sucessivamente. Tá bom? Agradeço a todos. Muito obrigada pela parceria, gente. Oi, gente, vim aqui agora me despedir de vocês, e eu queria agradecer todo mundo que esteve presente, todo mundo que teve paciência e que ficou até o final. Obrigada por vir escutar esse trabalho, foi um trabalho que eu me dediquei muito no último ano, e vou continuar. Até a próxima. Quero agradecer a participação, né, por esse momento aqui, grandioso com vocês, por passar um pouco da minha experiência nos 2 projetos. E eu gostaria muito que vocês, estudantes do IFBA, pesquisassem um pouco, né, sobre o quilombo, sobre o aviário, e participassem mais. Muito obrigado mesmo. Obrigado, gente, por esse evento maravilhoso que fizeram, né, para a gente poder mostrar o nosso trabalho, porque a gente sabe que só pesquisar não basta, porque a pesquisa não pode ficar parada, ela tem que ser mostrada, ela tem que ser divulgada, e isso foi uma coisa muito importante, sabe? A gente poder estar aqui nessa mesa, poder delegar a vocês todos os nossos esforços, todas as nossas lutas,
e mostrar realmente o que a gente construiu, que não foi pouca coisa, é muita coisa mesmo que a gente construiu. E foi muita luta, como a Marine disse, tinha dias da gente não ter transporte para ir, e a gente já está tudo organizado para ficar, almoço na geladeira, e o cara falar que o transporte não vai sair porque não tem verba. Foi tempos muito difíceis para a gente que trabalha na área de pesquisa, e eu só tenho a agradecer essa mesa maravilhosa, da gente ter essa oportunidade de poder mostrar para vocês tudo que a gente construiu durante esse período. Obrigado, galera. Gente, caminhando para a finalização, né? Queria agradecer diretamente, e uma pena que seja à distância, para Samara, Antônio e Marine. Vocês fizeram uma brilhante apresentação. Falaram de dentro, e quando se fala de dentro, o resultado é sempre outro. Então, deixar um parabéns, um agradecimento, e agradecer diretamente a professora Daiane pela parceria, companheirismo, e a pegada de a gente manter esse projeto funcionando, independente de qualquer outra coisa. Tamo junto. E agradecer a todos que participaram, todos e todas que participaram, os alunos do aviário, o pessoal que está aqui dos quilombos também. Então, assim, agradecer a todo mundo que participou, os servidores que estão aqui presentes. A organização do evento, né? Do evento, que está propiciando o Mabelo, que organizou aqui a parte informática da coisa. É isso, é um momento de muita aprendizagem. Hoje aqui é a partilha do que a gente construiu coletivamente a muitas mãos e muitos braços, né? Esse processo todo. E que a luta continua, que a gente não se acomode com essa dimensão virtual. Assim que puder, a gente precisa voltar às atividades presenciais e construir essa vivência que ela é transformadora, de muita potência e muito rica. Então é isso, gente. Agradecer a todos vocês. Saudade de todo mundo e caminhar para que, de pouquinho em pouquinho, a gente possa plantar sementes crioulas, não, professora Luísa? E semear muitas também, que eu acho que vocês sintetizam, tentando amarrar as mesas, né? Um pouco do debate que a professora Luísa coordenou ontem com o mestre Cassiano, das sementes crioulas. Lembrando aqui a professora Ana Carla Portela, nossa grande parceira, as sementes crioulas constroem e fazem um mundo diferente. E vocês são parte delas. Vocês são parte dessas sementes crioulas que estão por aí florescendo e germinando pelo mundo afora. Então é isso. Agradecer a todos vocês e a gente finaliza por aqui. Não sei se a Prodai quer dar mais alguma palavrinha, mas agradecer a todos e todas. E vamos continuar no evento. Ainda tem muita coisa boa. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigada. Até a próxima.